Fala galera, aqui é o João Pedro Barreto, trabalho com marketing para os Estados Unidos e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre processos seletivos. Isso porque estou atualmente em uma empresa internacional, trabalhando para o time de marketing deles e a gente está rodando um processo seletivo. E tem 4 pontos que eu reparei que as pessoas simplesmente ignoram na hora de aplicar para um processo seletivo. Pensando nisso, eu criei esse vídeo aqui para você que tem vontade de trabalhar para fora também, principalmente com marketing. Então fica nesse vídeo até o final, deixa um comentário e um joinha aqui embaixo também, para eu saber que vocês estão gostando. E sem mais enrolações, bora lá. Bom, o primeiro ponto é muito básico, mas simplesmente tem acontecido muito mais frequentemente do que eu esperaria. Se você aplicou para uma vaga, por exemplo, usando o LinkedIn ou então, por exemplo, utilizando, sei lá, alguma dessas plataformas, fique atento à mensagem do recrutador. A gente tem centenas de aplicações todos os dias para as vagas que a gente posta. E quando eu mando mensagem, 50% das pessoas, 60% das pessoas simplesmente não respondem a minha mensagem. Então, assim, se você já aplicou para uma vaga, né, já teve o trabalho ali de montar um currículo, ir até o LinkedIn ou então ir até alguma plataforma e aplicar para essa vaga, fique atento esperando a mensagem do recrutador. Eu tô mandando mensagem para as pessoas, eu como recrutador aqui, e realmente as pessoas simplesmente não respondem, tá? Então se você ficar atento e responder as mensagens, e ficar atento ao seu e-mail também, né, ou LinkedIn ou e-mail, você já vai estar saindo ali na frente de 50% das pessoas, porque simplesmente metade dessas pessoas, mais da metade, para ser bem honesto, estão simplesmente ignorando as mensagens dos recrutadores. Então assim, se você quer realmente trabalhar pro exterior, né, tá realmente aplicando ali ativamente para alguma dessas vagas, já fica atento aí, que só de você responder a mensagem que a gente te manda, você já vai estar saindo ali na frente de 50% das pessoas. O segundo ponto é básico também. Se você tá indo para uma entrevista, né, chegou o momento ali de ir para uma entrevista com alguém que tá trabalhando ali para te recrutar para essa vaga, o mínimo que você precisa fazer é pesquisar sobre a empresa antes de ir para a entrevista. Por que eu digo isso? É básico também, né, mas simplesmente isso não tem acontecido. Então eu chego na entrevista com as pessoas, pergunto para elas o que elas acham que a empresa que eu tô trabalhando atualmente faz, e assim, simplesmente tudo que eu quero saber é só o básico que tá no nosso site. É o trabalho de digitar nosso site no Google, ir lá, dar uma olhadinha na página e ir preparado para a entrevista. Só que as pessoas não sabem onde que a empresa está situada, no meu caso aqui é nos Estados Unidos. As pessoas não sabem o que é o produto que a gente está vendendo. Então assim, tá tudo já na nossa página principal, no nosso site. E se você tá realmente querendo aplicar para uma vaga internacional, a gente sabe que é uma coisa que já naturalmente vai ser um pouco mais competitiva por causa das vantagens, né? Trabalhar de casa, trabalhar ganhando em dólar, são coisas muito legais. Então assim, as pessoas realmente aplicam para isso. Se você já tá tendo esse trabalho todo, não custa nada antes de você ir para entrevista, você simplesmente dá uma olhadinha no site, ver as informações básicas da empresa, ver onde que ela está situada, o que ela faz, com o que ela trabalha. Isso aqui são coisas muito simples de você fazer, mas na hora da entrevista ali, quando o recrutador te perguntar o mínimo sobre a empresa, é legal que você tenha isso na ponta da língua, né? Afinal de contas, você está pedindo para trabalhar, né? Querendo ser recrutado para trabalhar nessa empresa. E se você quer realmente trabalhar para essa empresa, o mínimo que você tem que fazer é pesquisar sobre ela antes de ir para a entrevista. O terceiro ponto é para você que às vezes já tem uma experiência na área, mas não sabe contar a sua história. Lá no lugar que você se inscreveu, né, onde você aplicou para a posição, tem vários requisitos para trabalhar com a empresa que você escolheu. Por exemplo, no LinkedIn você vai lá e vê a descrição da vaga, e ali você consegue ver realmente quais são os critérios que serão utilizados para avaliar os candidatos para essa posição. Nesses critérios tem realmente alguns itens que você consegue linkar com a sua história para passar uma imagem melhor ali para o recrutador. Então, por exemplo, se você já trabalhou com sites no passado, construindo sites, né, vamos pensar aqui no nosso mundo do marketing digital. Se você já tem essa experiência e isso é um dos requisitos da vaga que você está aplicando, você consegue realmente linkar esse fato que você teve na sua história, no seu passado, com os requisitos da posição. Então você foca nesse ponto na hora que você for contar a sua história. O recrutador chega para você e fala: me conta um pouco mais sobre a sua história, me conta um pouco mais sobre as suas experiências passadas, e são esses pontos que você tem que focar. Então assim, antes de ir para a entrevista, né, novamente, dá uma olhadinha na descrição da vaga, ver quais desses pontos você consegue ressaltar. Não precisa ter todos, tá? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, não precisa ter realmente todos os pontos que estão ali no requisito da vaga, mas se você já tiver 1, 2 ou 3 em que você consegue ancorar com experiências do passado, onde você já realizou aquilo que está sendo pedido, nesse ponto, se você conseguir fazer isso, você já vai com certeza se destacar bastante ali naquela posição, porque é isso que o recrutador quer escutar. E não precisa ser experiências exatas, tá? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui sobre criar site, mas pode ser que você trabalhou, não sei, com redes sociais. Se você talvez mediu algumas métricas e você consegue aplicar esse mesmo raciocínio para outras áreas dentro do marketing digital, já é uma coisa suficiente para você relacionar com a vaga. Então, mesmo que você não tenha tido aquela experiência de criar sites, por exemplo, se você trabalhou fazendo posts, por exemplo, para rede social, então criando vídeos, vamos supor que você tem algumas métricas que são importantes. Então, o número de impressões, o número de cliques, isso são pensamentos, né, raciocínio, que se você conseguir trazer eles para a criação de um site, então, qual que foi o número de cliques que ele recebeu do Google, qual que foi o número de interações ali com aquela página, são coisas relacionadas. Mostra o que você fez no passado e tenta ao máximo relacionar com o que essa vaga está pedindo. Se você fizer isso, tenho
certeza de que você vai conseguir ficar entre os primeiros candidatos aí a serem escolhidos por essa vaga. E o quarto e último ponto é uma coisa que é realmente impressionante, que tem acontecido com tanta frequência, mas é simplesmente estar preparado para a entrevista e para ser perguntado coisas que você respondeu para a empresa. Então, por exemplo, a gente tem aqui na empresa que eu trabalho, né? De novo, tô trazendo exemplos reais da minha vida, porque eu não sou nenhum guru de internet, nenhum coach, nem nada disso, mas eu falo sobre o que realmente acontece no mundo real, né? Então é o seguinte, a gente tem, por exemplo, um desafio para entrar em uma vaga. Beleza, respondeu o desafio, aí chega na hora da entrevista, você vai ser perguntado sobre o que você respondeu. Isso geralmente é deixado claro, mas mesmo se não for deixado claro, já pode ter isso em mente, porque é claro que as suas respostas importam para você entrar na empresa. Então vamos pensar, se você tá indo para essa entrevista, você tem que ir preparado, você tem que saber quais foram as suas respostas, você tem que saber por que você respondeu aquilo. Num desafio que fosse, por exemplo, de programação, isso é comum para o mundo dos desenvolvedores, né? Já trabalhei um pouco com tecnologia também. Existem desafios em que você vai ter que explicar a lógica por trás daquilo que você desenvolveu para responder a pergunta do desafio. E no mundo do marketing é a mesma coisa. Se você foi, por exemplo, pedido para resolver algum desafio de marketing, né? Por exemplo, otimizar uma página, ou então melhorar o layout de alguma coisa, ou então alguma pergunta sobre a mídia paga, né? Google Ads, Facebook Ads, Meta Ads, né? Que hoje a gente chama assim. Se o desafio tinha algumas perguntas, você tem que saber por que você respondeu aquilo e tá preparado para isso na hora da entrevista. Porque os recrutadores vão perguntar. E assim, realmente é impressionante o tanto de pessoas que simplesmente vão para essas entrevistas despreparadas. Parece que elas não ligaram muito pro que elas responderam, parece que chegou ali, elas fizeram de qualquer jeito, e aí na hora de fazer a entrevista realmente elas nem sabem exatamente por que elas responderam aquilo daquela maneira. Pode usar o ChatGPT? Claro, pode usar. Os recrutadores usam ele para criar os desafios, você pode também utilizar ele para responder, só que você tem que saber por que você tá colocando aquele texto ali. Não adianta só você responder uma coisa qualquer, que quando chegar na hora de realmente responder perguntas sobre isso, você não vai saber. E é impressionante o tanto de pessoas que simplesmente não estão preparadas para responder o que elas já colocaram no desafio e defender as ideias delas. Então assim, realmente se prepare, garanta que você está sabendo sobre a empresa, responde rápido o recrutador. Isso são pontos que são tão básicos, mas as pessoas não têm feito, e por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Eu tenho certeza de que se você quer aplicar para vagas no exterior, você tem capacidade para isso, não precisa de ter medo. O nível, infelizmente, tá muito baixo da concorrência. Se você sabe o que você tá falando, se você se preparou para aquilo, se você realmente quer conquistar aquilo que você tá buscando, eu tenho certeza de que você consegue. Conta comigo para isso aqui também. Pode deixar suas dúvidas aqui no comentário, que eu vou responder todo mundo. Beleza? Bom, um abração e até a próxima.